O município de Marabá tem hoje aproximadamente 250 mil habitantes. Desses, 144 mil estão aptos a votar em outubro próximo, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Marabá está entre os 4 municípios do estado com maior número de eleitores. 5.554 novos eleitores participarão da escolha dos candidatos nas próximas eleições municipais de Marabá. Esse é o aumento registrado em menos de um ano após a realização do plebiscito de 2011 e que passaram a fazer parte do colégio eleitoral da cidade. Segundo o levantamento divulgado pelo TSE Tribunal Superior Eleitoral, 144.248 mil pessoas estão aptas a votar em 7 de outubro deste ano. No ranking estadual, Marabá está entre as 4 maiores em número de eleitores, ficando atrás de Belém, Ananindeua e Santarém. Apesar desse crescimento expressivo, foi possível abrigar os novos eleitores nas zonas eleitorais e locais de votação já existentes. Com a otimização da estrutura atual, a 23ª Zona Eleitoral conta com 80.542 mil eleitores, enquanto a 100ª Zona Eleitoral tem 63.706 eleitores. Nós estamos com 144 mil eleitores, aptos à eleição para prefeito e vereador. Esse dado foi fechado já na última semana. A 100ª Zona também estará atendendo a partir da próxima quinta-feira em novos horários. De segunda a sexta vai ficar de 9 da manhã às 19, sábados, domingos e feriados das 16 às 19. Moradores do bairro Morada Nova estão reclamando da quantidade excessiva de cães nas ruas. Veja. Os habitantes do bairro Morada Nova, localizado a 14 quilômetros de Marabá, estão incomodados com a quantidade excessiva de cães que circulam diariamente dentro do local. Cães de diferentes tamanhos e idades estão no Centro de Controle de Zoonoses, localizado no núcleo Cidade Nova, sendo a maioria de Marabá. Mas o que acontece é que muitos desses animais são abandonados pelos próprios donos. Somente no ano passado foram capturados pela carrocinha do CCZ 1.750 animais pequenos entre cães e gatos. E desses, 1.313 foram sacrificados por não terem sido resgatados pelos donos ou procurados para serem adotados, conforme a Lei 15.725, de 30 de dezembro de 1998. Dos animais que foram capturados, apenas 214 retornaram aos seus donos ou foram adotados por outras pessoas. Pelas ruas de Morada Nova, os depoimentos dos moradores são de insatisfação. Todas as ruas aqui tem cachorro, muito cão aí jogado aí pela rua. A gente vê muitos. Principalmente daquela parte de lá tem muito. Uma parte de lá? Em Coelhão tem muito. Tem muitos, vários. Todas as ruas a gente encontra cães aí na rua. As crianças que passam na rua, eles podem morder, né? Tem cães, bastante. Geralmente pra mim não incomoda porque eu trabalho à noite sim, à noite não, né? O lugar tá deixando a desejar porque não tem uma carrocinha pra recolher esses cães da rua, né? Fica fazendo barulho, pode morder uma criança, né? E causar um dano maior, né? Depois de visitarmos o bairro, fomos até o CCZ saber mais sobre o que está sendo feito para o controle dos animais em Morada Nova. De acordo com o chefe de divisão Rômulo da Silva Nunes, o centro continua realizando trabalhos em toda a cidade. O CCZ ele tem a sua participação de quê? De atender de forma adequada para atender a necessidade da população de Marabá com relação a essas denúncias. E esses animais que são resgatados durante o dia, que são recolhidos, melhor dizendo, a carrocinha é feita uma ligação para o CCZ, o usuário liga para o CCZ, mediante essa ligação a gente retorna, vai nessas residências e faz o recolhimento desses animais. Segundo Rômulo, as denúncias informando sobre animais nas ruas ainda procede da mesma maneira. Que eles tenham paciência que nós estamos trabalhando, tá? Todos os dias nós saímos para capturar. E como eu falei momentos atrás, que o trabalho está sendo feito, só que são em horários apropriados para que evite acidentes com a população e desgaste até com aqueles moradores que não concordam com o nosso trabalho. Como lidamos com o medo de agulhas? Porque todas as vezes que temos que tomar uma injeção, ficamos apreensivos. Nossa equipe de reportagem tentou descobrir o porquê do medo.
A imagem logo de cara já assusta. Agora imagina na hora que chega a vez de ser aplicada. Bom, nos postos de saúde onde fomos ver de perto crianças e adultos sendo vacinados, os rostos eram os mesmos. O casal Marcelo Soares e Clenilza Paixão estavam no posto para vacinar a pequena Ana Camille, de apenas 31 dias. Ela foi tomar a segunda dose da vacina contra a hepatite B e a dose extra da poliomielite. Na primeira dose, o choro quase não apareceu, mas na segunda... Depois de ver a filha recebendo a agulhada, olha o que os pais disseram sobre o medo de agulha. Mais ou menos. Um pouco. Faz aquela carinha feia, mas é o jeito. Mas será que o medo de tomar a injeção está em todos? Para a repórter que também teve que tomar vacina contra a hepatite B, só de imaginar já estava doendo. Mas para Maria José Ferreira de Souza, grávida de 7 meses, a dor é somente psicológica. Doeu? Não, nem um pingo. Primeiro, eu não tenho medo. A filha de Maria José, Cecília Vitória, de 2 anos, que teve que tomar o reforço da poliomielite e a DTP, difteria, tétano e coqueluche, não pensa o mesmo. Mas quem concorda com Maria José é seu Antônio Cardoso. Nada, absolutamente nada, nem a picada da agulha. Não tem medo de agulha? Não tem não. Vacinando todos os dias crianças e adultos, Alexandra Viana, técnica de enfermagem, sabe muito bem o que é o choro depois de uma agulhada. Segundo ela, em muitos casos não é a agulha que dói, e sim o líquido que na maioria das vezes é muito gelado. As crianças que, claro, né, têm aquela idade infantil, elas todo tempo têm medo, choram mesmo. Tem outras que são mais duras, né, elas recebem bem. Mas o que acontece no sistema psicológico dessas pessoas que têm medo de agulha? Por que isso acontece? O que gera esse medo? Para isso, a nossa equipe do jornal SBT Marabá foi procurar uma profissional para responder para você que está em casa sobre esses medos. A fobia, entendeu? É um medo. Tá? Inclusive, essa palavra ela é um medo intenso ou irracional. Na questão do medo da agulha em si, ela começa lá na infância, quando os pais começam a meter medo nessas crianças por causa de injeções. Então, a criança, como ela é inocente, ela é pura, a criança, ela começa a sentir medo do quê? Da picada daquela agulha. E os pais geralmente fazem um tipo de chantagem, e eles nem imaginam o mal que eles estão fazendo com essas crianças em relação desta picada, desta agulha, desta seringa. Então, a criança vai crescendo e vai desenvolvendo esse medo intenso, que tudo é gerado da mente. O medo está instalado na mente. E este medo, pelo fato de ser uma fobia irracional, assim, muito intensa, causa ansiedade, choro fácil, disparamento de coração, que é o taquicardia. Tem pessoas que têm sudorese na mão, nos pés. Tem pessoas que têm náusea. Tem pessoas que têm desmaio, aquele desmaio súbito. Fala em injeção, tem desmaio súbito. Em Marabá, quase 4.500 crianças e adolescentes exercem atividades remuneradas. O número é parte do Censo 2010, feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar de registrar queda de 2,93%, o trabalho infantil ainda é um problema que os órgãos competentes tentam solucionar. Eles geralmente começam assim, em estabelecimentos pequenos como os lava-jatos. O trabalho vai tomando cada vez mais o tempo dos adolescentes que logo desistem de estudar. Para este conselheiro tutelar, é preciso que o governo, em todas as suas esferas, invista mais em políticas públicas de capacitação profissional para acabar de vez com o trabalho infantil. Para fundamental importância para o combate à exploração de trabalho infantil hoje é a população denunciar. Primeira coisa, é denunciar. E aí o Conselho Tutelar, como órgão autônomo e não jurisdicional encarregado pela sociedade zelar pelo direito da criança e do adolescente, fazer assim os encaminhamentos para a rede de atendimento. E não tendo os locais aonde encaminhar essas famílias, dependendo da necessidade, seja na área da saúde, do assistencialismo, ele será sim essa família assistida pelo poder público aí, porque a gente vai uma vez entrar com representação. Então, para nós é importante a pessoa denunciar esses fatos,
aqui no Conselho Tutelar, ou no Ministério Público, ou no Disque 100, para que possa tomar uma providência medida a isso. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Censo Demográfico de 2010 registrou 4.997 menores de idade, fazendo parte da população economicamente ativa em Marabá. Para esta advogada, a exploração de menores de idade só será erradicada quando os empresários começarem a obedecer à legislação, que determina que de 5% a 15% dos funcionários devem ser menores aprendizes. Esse menor aprendiz ele tem que obrigatoriamente estar vinculado a uma instituição de ensino, que nós temos aqui em Marabá, especificamente o Cefet, o SESI, o Senai, dentre outras, que vão acompanhar esse menor nas empresas. Acompanhar, que a gente diz, não é uma interferência assim radical de como agir. Eles apenas vigiam se realmente a legislação está sendo cumprida, porque a carga horária é um pouco diferente, mas não chega a ser prejudicial para as empresas. Que nós temos uma carga horária para o menor infantil de 6 horas de trabalho por dia, podendo chegar até 8 horas. Em casos excepcionais. Então, o que acontece? Se todas as empresas cumprissem realmente essa legislação, provavelmente que nós nem teríamos mais o trabalho infantil. Devido à obrigatoriedade da lei, o Tribunal Regional do Trabalho deverá iniciar fiscalização e, caso haja descumprimento, o estabelecimento será notificado e o proprietário multado. O Ministério Público do Trabalho tem feito um trabalho bastante interessante de fiscalização. Ele notifica a empresa, dá um prazo de até 90 dias para ela regularizar a situação. Do contrário, eles autuam. Isso é altamente positivo. Enfim, quem nunca teve medo de uma agulhada, hein? O SBT Marabá de hoje está terminando, assista amanhã, a partir das 13h15, o Marabá Agora, com os fatos policiais da região. Uma boa noite para você e até amanhã às 7h20 da noite, com mais uma edição do SBT Marabá.